A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje nós vamos meditar no capítulo 39, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem? Ou sabes tu o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. No versículo 4, seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Queridos, chegamos ao capítulo 39 e aqui nós continuamos ainda contemplando Deus respondendo a Jó. É interessante nós observarmos que toda a resposta de Deus para Jó não consiste em dar a ele um entendimento do que se passa ou da razão pela qual ele estava passando por dificuldades. Mas toda a manifestação de Deus para Jó, em sua resposta, tem um propósito de mostrar para Jó o que é que está no controle de Deus. Ou seja, Deus vai mostrando para Jó o que foi que ele fez e como ele organizou todas as coisas para que assim Jó tivesse confiança de que Deus continua no controle, portanto, ele pode ficar em paz. Olha só o que ele diz aqui: Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os seus filhos? Quando ele está falando destes animais, ele está falando dos animais, que não são os domesticados. Ou seja, quando estes animais que vivem no campo, eles dão à luz, ninguém sabe quando acontece o processo e quando eles darão à luz. Mas o Senhor vai dizer assim: olha, consideraste as dores das servas? Então o Senhor, ele está aqui dando a Jó o entendimento de que existe muitas coisas que Jó não sabe, muitas coisas que Jó não entende, mas em outras palavras ou nas entrelinhas, o Senhor está dizendo assim: Jó, eu sei. Eu sei, Jó, quando as cabras monteses têm os seus filhos. Eu sei, Jó, quando as servas estão com as suas dores para também darem à luz. Então, meus queridos, veja só o que ele vai dizer assim: olha, contarás os meses que se cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Então Deus está falando com Jó acerca do tempo, dizendo assim: você não compreende, Jó, o tempo das coisas, mas eu compreendo, mas eu sei, Jó. Sabe o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que Deus, Ele sabe quando será o tempo de acabar, de findar a nossa dificuldade e o nosso sofrimento. Jó estava sofrendo, Jó estava em miséria, Jó estava em dor, Jó estava em enfermidade. E Deus estava dizendo para Jó: Jó, você sabe o tempo? Jó, você sabe o tempo, Jó? E ele vai dizer assim: Jó, olha só o que acontece. Os seus filhos, os filhos das cabras monteses, eles, depois que saem da madre, depois que eles vêm à luz, eles crescem, fortalecem, enrijecem, sai para o campo e não tornam mais para a sua mãe. Jó,
Deus está dizendo para ele: estes animais, Jó, foi eu quem fiz e criei-lhes com esta independência para que eles vivam, por sua própria natureza. Olha só, um animal que ele nasce, logo daí a pouco ele começa a crescer, a fortalecer-se e logo ele já consegue caminhar sozinho, pegar suas presas, consegue se alimentar. Então ele sai da sua família e diz aqui o texto que ele não torna mais. Então Deus está dizendo: Jó, sabe por que eles são assim? Foi porque eu os fiz assim. E nós vamos ver muitas outras coisas interessantes que o Senhor vai dizer aqui, porque ele vai falar um pouco mais à frente, da estrutura que ele criou no cavalo, por exemplo. A partir do versículo 19, ele vai falar acerca deste animal que ele não tem medo de nada. Ele vai falar assim: olha, o cavalo é um animal que ele é preparado para a guerra, ele não teme a espada, ele não teme a lança, porque ele foi um animal que o Senhor criou e tem essa natureza, Você vai ver que em todas as áreas de perigo, geralmente se usa um animal, A polícia usa um animal, às vezes como uma ferramenta de locomoção. Nós vamos ver que nas fazendas, o animal ele é utilizado para lidar com os outros animais, com o gado, às vezes de raça que é difícil de ser domada. Lá está o animal, o cavalo, que ele não tem medo. Deus está dizendo assim: olha, Jó, tudo isso foi eu que criei. Cada coisa com a sua natureza, porque eu tenho poder sobre todas as coisas. Então, meus queridos, o que me chama a atenção nesse capítulo 39 do livro de Jó é que Deus continua respondendo a Jó. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós clamamos, buscamos, pedimos, choramos, imploramos ao Senhor e nós não percebemos Deus respondendo. Mas a Bíblia diz que Deus continua falando com Jó, ou seja, Deus continua falando e respondendo a Jó, ainda que a sua resposta não seja de acordo com o que Jó desejava, com o que Jó esperava. Deus está respondendo Jó. Meus queridos, não importa o que Deus responda, uma resposta de Deus para a nossa vida, ela é direção, ela é consolo, ela é conforto. Por quê? Quando Deus nos responde, independente da maneira como Ele responde, isso quer dizer que Ele está dando atenção para nós. A Bíblia diz: inclinei os meus olhos para o Senhor, clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e respondeu ao meu clamor. Então, a resposta de Deus é resposta que nos traz conforto e que nos traz consolo. Eu não sei qual tem sido a sua oração, o seu clamor, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que assim como Deus respondeu a Jó em meio à sua dor, Ele também vai lhe responder. Ele tem resposta para a sua vida. Creia em nome do Senhor Jesus que a resposta de Deus para você está chegando. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, obrigado pela sua companhia, continue nos acompanhando e eu lhe aguardo em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.